Sejam bem-vindos a mais um número do Regulação da Economia. Mais 2 instrumentos de regulação acabam de ser aprovados pela ARME durante a sessão ordinária do Conselho de Administração de 22 de janeiro último, depois de cumprido o período para consulta pública. Tratam-se, pois, do Regulamento de Relações Comerciais e do Regulamento da Qualidade de Serviços do Setor Elétrico. Para ajudar-nos a perceber melhor os dois regulamentos, teremos connosco mais à frente no programa o diretor do Departamento de Eletricidade da ARME, engenheiro José Delgado. Mas antes, convidamos-lhe a assistir uma curta reportagem sobre os principais acontecimentos que marcam a agenda informativa da ARME com Carlos Sá Nogueira. Já estão publicados no sítio da internet da ARME e na sua página de Facebook os relatórios da consulta pública dos 2 projetos de regulamento de relações comerciais e da qualidade de serviço do setor elétrico, depois de cumprido o prazo fixado para o efeito, que terminou a 9 de novembro do ano passado. Na reunião ordinária do Conselho de Administração de 22 de janeiro, a ARME aprovou estes 2 regulamentos, que entram justamente em vigor a partir desta segunda-feira, 1 de fevereiro. Entretanto, a ADECO já reagiu a esta decisão da ARME através do seu jurista Éder Brito, considerando oportuno estes 2 instrumentos regulatórios. Documentos regulatórios muito necessários para a realidade consumerista cabo-verdiana, em que efetivamente precisávamos de transportar o que é que já existe na prática para um mundo que seja devidamente regulado e o que é que já existe também na lei geral, não é? Para que tenhamos uma relação de consumo bastante regulada. É isso que se fez. E nós temos então o regulamento de relações comerciais, em que se estabeleceu inicialmente a relação entre os atores que produzem, distribuem, não é, a energia elétrica. Nós temos os concessionários, os subconcessionários, e isso já era importante pôr no papel, devidamente especificado, como é que essa relação entre os 2 grandes atores, não é? Como é que essa relação acontece, para que o consumidor saiba que existe essa relação de produção, essa relação de distribuição e de transporte, não é? Ou seja, são atores que intervêm nesse processo de produção e até que o produto chegue no consumidor. Isso relativamente às relações comerciais. E mais que isso, além desses 2 atores, nós temos também uma relação entre esses atores e o cliente, ou seja, o consumidor. Essa relação já existia na prática, sempre existiu, há vários anos existe, mas efetivamente o que é que se fez é que se transportou para o plano regulatório essa relação entre esses atores e o consumidor. Tentamos ouvir igualmente as reações da Eletra e da Águas e Energia da Boa Vista, porém sem sucesso. Depois de inspirado o prazo da consulta pública que aconteceu a 23 de outubro passado, a ARME acaba de aprovar, através da deliberação número 2/CA/2021, de 7 de janeiro, o regulamento sobre o envio de informações regulatórias pelas entidades reguladas à entidade reguladora. De acordo com António Modesto Rodrigues, do Gabinete de Assessoria ao Conselho de Administração da ARME, as empresas reguladas devem enviar à ARME todas as informações através de um sistema de informação regulatória que foi desenvolvido para o efeito. Este regulamento estabelece a forma, o grau de pormenor, a periodicidade e as datas limite de envio das informações regulatórias por parte das entidades reguladas que atuam nos setores de comunicações, energia, água e saneamento de águas residuais, transporte coletivo urbano de passageiros e transporte coletivo interurbano de passageiros. As reguladas devem enviar as informações ao regulador através do Sistema de Gestão de Informação Regulatória que foi desenvolvido para o efeito. No caso concreto
das reguladas do setor de água e saneamento de águas residuais devem também disponibilizar as informações no Sistema de Informação Regulatória de Água e Saneamento. Essas informações destinam-se à tomada de decisões mais robustas por parte do regulador e contribuem para melhorar a eficiência e transparência do processo regulatório. O documento ora aprovado irá contribuir, segundo este responsável, para uma maior concorrência no mercado e, desta forma, permitir que os consumidores obtenham o máximo de benefício em termos de escolha, preço e qualidade de serviço, impactando, assim, a coesão social e desenvolvimento do país. Essas informações são fundamentais para o processo decisório do regulador e, nomeadamente, para a tomada de decisões sobre questões de previsão da demanda de mercado, para efeito de fixação das tarifas, questões também que têm a ver com o desenvolvimento da concorrência, também o estabelecimento de padrões de qualidade para os serviços prestados dos setores que a ARME regula e também estas decisões também são fundamentais para a fixação de tarifas justas e razoáveis que estejam alinhadas com o interesse público. A fim de dotar a ARME de instrumentos fundamentais que permitam assegurar a mais justa e consentânea decisão regulatória no setor de água e saneamento, aconteceu no passado dia 15 de janeiro, na sala multiusos desta instituição, um workshop de apresentação do relatório intermédio sobre assistência técnica para a montagem de um sistema de contabilidade analítica nas entidades gestoras do setor de água e saneamento. Para João Gomes, administrador da ARME com pelouro de água e saneamento, a contabilidade analítica é uma importante ferramenta de gestão na tomada de decisão regulatória, pelo que esta assistência técnica visa apoiar as entidades gestoras na instalação de um sistema que lhes permita responder às necessidades regulatórias da ARME. A contabilidade analítica é uma importante ferramenta de gestão na tomada de decisão e principalmente na formação do preço final de qualquer produto ou serviço que é prestado. Então a assistência técnica tem como objetivo, tem como finalidade auxiliar as entidades gestoras do país, entidades gestoras de água e saneamento, do setor de água e saneamento, a poderem ter um sistema que lhes permita responder às necessidades de informação regulatória da ARME. Não é? Quando isto estiver toda pronta, nós vamos ter um sistema que vai auxiliar não só as entidades gestoras, mas será também uma peça importante para a capacidade regulatória da própria ARME. Essa assistência técnica está dividida em 3 fases. Numa primeira fase, que já terminou, aliás, foi feito o levantamento exaustivo de tudo aquilo que as entidades gestoras do país, como eu disse há bocado, em número de 15, tudo o que têm, o que possuem em termos de contabilidade, em termos de inventário, faturação, como a contabilidade é feita, em que estágio de contabilidade eles estão, o que é que eles possuem em termos de ferramenta de software, tudo isso já foi levantado, já foi feito. Numa segunda fase, o que acontecerá é a escolha do sistema de contabilidade analítica adequado e escolhido com o próprio software. E numa terceira fase, o que vai acontecer será a implementação desse sistema escolhido em cada uma das entidades gestoras, a migração dos dados e, como é óbvio, a formação do pessoal das entidades gestoras. Quando o Estado a pronunciar-se sobre se as entidades gestoras estão preparadas para a implementação deste sistema, João Gomes foi perentório. Estou convencido que sim. Algumas entidades gestoras já estão com um sistema de contabilidade, digamos, relativamente avançado e ligado às melhores práticas internacionais. Não terão nenhuma dificuldade na fase de implementação. Outras podem estar ligeiramente mais atrasadas. Mas quando isto chegar à fase de implementação, pensamos que não haverá dificuldade maior, porque todas as entidades gestoras serão assistidas por consultores do mais alto gabarito. São pessoas com muita experiência nessa área e que vai dar certamente todo o apoio necessário para que a implementação ocorra da melhor forma. Nós estamos a prever que
que a terceira fase, ou seja, aquela fase de implementação, não encontraremos dificuldades de maior. O responsável da ARME acredita igualmente que com a implementação da contabilidade analítica em todas as entidades gestoras de água e saneamento do país, estaremos a combater as assimetrias de informações. O sistema de contabilidade analítica é subejamente conhecido como sendo algo muito importante. Porquê? Porque vai ajudar a definir aquilo que nós podemos chamar da gestão do custo, digamos, o sistema de custeio do serviço que é prestado ou do preço final de venda de um produto, em que todo o produto, todas as pessoas passaram a falar a mesma linguagem. Ou seja, após a implementação do sistema analítica para as entidades gestoras, quer elas, quer a ARME, falarão a mesma linguagem, ou seja, deixará de haver assimetria de informações. Por contabilidade analítica, enfim, na prática, é o estudo dos custos, é saber qual é o sistema do custeio de cada produto ou serviço que é prestado. Calculamos todos os custos, estão todos lá. Ou seja, com o sistema de contabilidade analítica dificilmente haverá, digamos assim, custos falsos a embutir na produção de qualquer produto, passo o pleonasmo, ou na prestação de qualquer serviço. Todos nós saberemos o que, na verdade, custou um determinado serviço, um determinado produto. Recorde-se que a assistência técnica para a implementação do sistema de contabilidade analítica nas entidades gestoras do setor de água e saneamento conta com o financiamento da cooperação luxemburguesa LuxDev. Participaram desse workshop presencialmente o administrador e os técnicos do setor de água e saneamento da ARME, a técnica do programa de apoio ao setor de água e saneamento da cooperação luxemburguesa, a ANAS, as entidades gestoras da Ilha de Santiago e, através da videoconferência, as restantes entidades gestoras de outras ilhas do país. Como anunciamos no início do programa, está connosco o diretor do Departamento da Eletricidade da ARME, engenheiro José Delgado, a quem saudamos e agradecemos pela sua disponibilidade para ajudar-nos a perceber melhor os termos dos regulamentos de relações comerciais e da qualidade de serviço do setor elétrico. Olá, senhor engenheiro, muito obrigada pela sua disponibilidade. Depois do processo da consulta pública, a ARME publicou na sua página os respectivos relatórios dos projetos de regulamentos das relações comerciais e da qualidade de serviço do setor elétrico. No seguimento, a ARME aprovou em reunião do Conselho de Administração, data de 22 de janeiro, os referidos regulamentos que seguirá agora para publicação no Boletim Oficial. A nossa primeira questão, Sr. Engenheiro, quais foram as principais alterações verificadas no texto final destes dois projetos de regulamentos antes da sua aprovação pelo Conselho de Administração? Antes de mais, boa tarde. Relativamente aos regulamentos de relações comerciais e de qualidade de serviço, a ARME pôs em consulta pública durante um mês e a seguir fez o relatório dessa consulta pública. As principais alterações a nível estrutural, não houve grandes alterações, apenas alguns contributos que a ARME absorveu para o regulamento final. Obrigada. Sendo estes regulamentos os primeiros do setor elétrico em Cabo Verde, quais são os passos seguintes para a sua efetiva implementação? Antes de mais, há uma pequena correção, não são os primeiros do setor elétrico, mas são os primeiros regulamentos de relações comerciais e da qualidade de serviço de uma entidade independente em Cabo Verde para o setor elétrico. E quais são os passos? Claro que sendo os primeiros, nós temos uma fase agora de implementação, vai haver uma fase, como é novo, há uma parte da afinação dos indicadores, não é? E a correção desses indicadores e depois realmente a efetiva aplicação do regulamento. Vai haver uma fase transitória até a efetiva aplicação total do regulamento. Sr. Engenheiro, e qual foi o nível de adesão do público em geral ao longo deste processo de consulta pública? O público em geral, o público quase não houve, apenas houve das operadoras, da defesa do consumidor, mas do público e dos principais investidores do sector, nessa fase aqui não houve muita participação.
Então, neste caso, a próxima questão, que estratégia de comunicação então a ARM poderia pensar ou repensar para aumentar esse nível de adesão? Claro, vamos ter que repensar um pouco a parte de consulta pública, ter maior publicitação. Agora mesmo, como estamos aqui, já estamos a fazer algum incentivo para que haja mais participação do público, dos investidores, de todos os setores, de modo que os regulamentos refletem o interesse comum de todos. Além destes dois instrumentos de regulação, a ARM agora tem igualmente em curso mais regulamentos para o setor elétrico, entre os quais o regulamento de acesso às redes, o regulamento de despacho e o regulamento tarifário para o setor elétrico. O Sr. Engenheiro pode nos fazer um ponto, neste caso, de situação destes projetos e quais são as vantagens para o setor? Atualmente estamos com um projeto de regulamentação do setor elétrico, que além desses que já agora vamos publicar em BO, temos já o regulamento de acesso às redes e o regulamento de despacho que vai entrar em consulta pública, já apelamos para que as pessoas contribuem para isso mais uma vez, e o regulamento tarifário que está agora em começo de desenvolvimento, que se calhar daqui a mais uns meses vai ter o mesmo processo. Relativamente ao regulamento de acesso à rede, vai definir um pouco as regras de acesso e de restrição às redes, não é? E também os valores a serem compensados pela utilização das redes públicas dos operadores. Quanto ao regulamento de despacho, nós vamos ter um regulamento que vai otimizar a parte de energia, dos despachos das centrais mais económicas. Vamos conseguir ter um pouco otimizar o valor de energia para o sistema público. Quanto ao regulamento tarifário, que vai colmatar todos esses regulamentos, vai realmente ter uma estrutura tarifária que consegue separar e dar condições de separar pelo menos as tarifas intermédias de redes para dar condições do real unbundling do setor, não é? E também a estrutura tarifária ao consumidor final do sistema público. Obrigada, Sr. Engenheiro. E que apelo o Sr. Engenheiro pode fazer neste momento quanto à participação das consultas públicas dos próximos projetos de regulamentos que referimos há pouco? É isso que nós, a seguir, se calhar, neste mês, vamos lançar em consulta pública mais 2 regulamentos do setor elétrico. Estamos a apelar que toda a gente, os próximos os investidores, a população, a DEC, participe, que nos visite no nosso site. No nosso site há um link a escrever consulta pública e que acompanha todos os regulamentos que estamos a publicar. Muito obrigada. Já estamos mesmo na reta final da nossa entrevista. Para concluirmos a nossa conversa, perguntava-lhe a última questão: que medidas regulatórias a ARM vem tomando para mitigar os efeitos da pandemia da Covid-19 na vida dos consumidores do setor elétrico? A ARM, no tempo da situação de emergência, da calamidade, a ARM, em concertação com os outros operadores, tomamos algumas medidas no estado de emergência, que relativamente à questão das moratórias e das estimativas de consumo. Não é? Terminando o estado de emergência, voltou-se ao estado normal, mas a ARM continua a acompanhar a questão da pandemia, não é? E, caso seja necessário, retomamos mais medidas para ajudar nessa parte de emergência ou do parte mesmo do Covid. Sr. Engenheiro, muito obrigada pela sua entrevista. E com esta conversa com o diretor do Departamento da Eletricidade da ARM, chegamos ao fim de mais uma edição do Regulação da Economia, um programa da ARM onde o rigor e a ética de informação sobre os setores regulados são o nosso compromisso. Gratos pela vossa atenção, convidamos-lhe a seguir-nos ainda nas nossas plataformas do YouTube, Facebook, Twitter e LinkedIn. Marcamos assim um novo encontro consigo para daqui a 15 dias. Até lá, fique bem.